Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o porquê devemos dar atenção ao nosso bebê quando ele tenta de alguma forma nos avisar que algo está errado. Com um choro, por exemplo. Um bebê, quando ele não sabe falar, a forma dele chamar a atenção é chorando. Então, devemos sempre ficar atentos aos sinais que o nosso bebê nos dá. E o choro é um deles. Uma criança, ela não chora à toa. Quando ela chora, ela está tentando nos avisar algo. Ah, Ed, mas ele não está doente, aparentemente ele está tudo bem. Aparentemente, você falou. Só que você não sabe, você não está dentro do seu bebê. Então, quem sabe o que está sentindo é ele. Muitas vezes, realmente, ele pode não estar sentindo algum sintoma doentio, mas ele pode estar sentindo a necessidade de ter você por perto. Ele está sentindo que você precisa estar mais próximo dele. Então, ele está tentando te avisar que ele quer você perto dele, ele quer se sentir protegido. Então, a forma dele te chamar a atenção é chorando, seja para avisar que está doente, seja para avisar que precisa de colo, que precisa de amor, que precisa de afeto, que precisa da sua atenção. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque existe vários bebês que choram realmente o tempo todo, existem bebês que nunca choram, como é o caso da minha filha, da Manuela. Ela não é um bebê de chorar. Então, quando a Manuela começa a chorar, eu sei que ela está tentando me avisar alguma coisa. Como aconteceu essa semana, à noite. Ela nunca chora e ela teve uma crise de choro que eu não conseguia compreender. Eu tentei acalmar, mas ela continuou chorando. Então, por um certo momento, a gente sabe que a gente mãe já está cansada do dia todo, que a gente não para. Chega à noite, a gente também já quer dormir, já está cansado, e o bebê começa a ter uma crise de choro, a gente começa a pensar que é mãe que está chamando a atenção e a gente tende a ficar irritado. Então, por um meio minuto, eu fiquei irritada, porque eu tentei acalmar ela a toda custa e não consegui. Mas isso foi por questão de meio minuto, juro, não passou disso. Eu rapidamente refleti que ela não estava chorando à toa, porque ela não é de chorar. Então, eu procurei acalmar o máximo que eu pude, fiz tudo que eu podia, ela não se acalmou. Eu fiz uma coisa que eu nunca faço, que é dar um desenho para ela poder acalmar. Então, ela acabou ficando com o desenho por uns 5 minutos, ela se acalmou. Eu pedi o celular, ela me entregou, ela já estava calma e eu acalmei mais e ela conseguiu dormir. Ponto. Eu achei que estava tudo bem. Coloquei na caminha dela e ela dormiu por meia hora e depois acordou chorando novamente. Então, eu cheguei à conclusão que realmente ela estava sentindo algo, que precisava ser medicada. Eu não costumo medicar a Manuela sempre que ela dá qualquer sinalzinho. Eu sempre espero para ter certeza, para poder medicar. Então, quando ela chorou pela segunda vez, que ela acordou chorando, eu mediquei ela com a medicação dela, que ela costuma usar quando ela sente alguma dorzinha, a medicação recomendada pela pediatra dela, e ela voltou a dormir e acabou o problema. No dia seguinte, eu esperei ela acordar para ver algum sinal, se ela continuava indisposta, e ela acordou muitíssimo bem, sorrindo como sempre, e eu perguntei para ela: filhinha, você estava dodói ontem? Onde estava doendo? E ela apontou para mim que na cabecinha dela. Ela fez assim para mim. Então, eu entendi que ela estava no dia anterior com dor de cabeça. Porém, ela estava tão irritada que ela não conseguia falar, ela não conseguia avisar. Então, a forma dela avisar era irritada, nervosa. Então, o que eu estou tentando falar para vocês nesse vídeo é que a gente deve se atentar aos sinais que os nossos filhos dão. Quando eles choram demasiadamente, eles estão avisando alguma coisa. Ah, Ed, mas minha filha chora o tempo todo, por tudo, já nem ligo mais, ele não tá doente, ele é assim mesmo, ele é um bebê chato. Infelizmente, as mães rotulam crianças choronas como bebês chatos, não só as mães, eu também rotulo. E não é uma criança chata, ela é uma criança que realmente ela ficou chata, e ela tá chata porque ela tá sempre querendo atenção e ela não tem. Então, a única forma dela avisar
que ela precisa de atenção é chorando. E aí, por isso, ela acaba se tornando uma criança chata, porque é uma criança que não tem atenção e ela acaba ficando chata, chorando para dar sinal que precisa de atenção e a gente acaba rotulando como uma criança chata. E essa criança, quando ela nunca tem essa atenção que ela precisa, essa atenção que ela necessita, porque criança necessita de atenção o tempo todo. Ah, Ed, mas eu não tenho tempo para ficar com meu bebê no colo o tempo todo. Ok, você não precisa ficar com seu bebê no colo o tempo todo, mas você precisa dar atenção para ele o tempo todo, e principalmente nos momentos que ele necessita, que ele pede. Então, você tem que parar tudo, ir lá e tentar acalmar o seu bebê e tentar mostrar para ele que você está sempre ali. E ele vai, desde muito cedo você fazendo isso, ele vai se criando uma criança segura. O que acontece com essas crianças choronas é que elas se criam umas crianças inseguras e se criam chamando a atenção de tudo e de todos o tempo todo. Então elas acabam sendo crianças rotuladas como chata para os amiguinhos na escola, porque elas sempre querem a atenção dos amiguinhos. Se os amiguinhos querem brincar de outra coisa que é diferente da brincadeira dela, elas tendem a chorar para chamar a atenção do amiguinho. E aí o amiguinho acaba ficando chateado e não quer atenção, não quer ficar perto daquele amiguinho, porque para ele é um amigo chato, é um amigo insuportável, um amigo que só chora. Ele acaba sendo uma criança chata para outras pessoas que tem que conviver com ele, mas ele está sempre chamando atenção, ele está sempre fazendo de tudo para chamar atenção, até na hora de dormir, na hora de brincar, na hora de comer. Ele está sempre chamando atenção, porque ele está sempre querendo atenção, porque ele não teve atenção, principalmente dos pais, ele não teve atenção dos pais que ele sempre necessitou. Então ele se criou uma criança necessitada de atenção e ele chama a atenção de todo mundo o tempo todo. E para isso, ele acaba se tornando uma criança rotulada como uma criança chata e insuportável. Porque quem aguenta uma criança assim o tempo todo? Só que, infelizmente, ela é só uma criança prejudicada. Ela só cresceu uma criança prejudicada e acaba que todo mundo não quer estar perto, não gosta de estar perto, e até os amiguinhos, porque ela está sempre chamando a atenção. Então, por isso, devemos sempre ficar atentos com os sinais que os nossos filhos dão. Se eles estão chorando quando bebês, eles querem atenção. Quando eles crescem, eles podem se tornar uma criança realmente chorona, chata, insuportável, porque eles estão sempre querendo atenção, porque eles não tiveram. Então, eles querem o centro do universo para eles. E aí fica muito mais difícil, porque quando cresce e se torna uma criança assim, ninguém quer estar perto, porque é uma criança que realmente sufoca, é uma criança que realmente cansa o outro. Então, devemos cuidar para que nosso filho tenha sempre a atenção necessária, para que ele se crie forte, seguro, sem essa necessidade de ter que chamar a atenção de tudo e de todos o tempo todo. Então, acho que basicamente é isso. O vídeo de hoje eu queria passar para vocês realmente a importância da atenção, do colo, do amor, do aconchego, da conversa. Seu filho deve sempre, você deve sempre conversar com seu filho. Ah, meu filho é bebê, não entende. Seu filho entende desde bebê, desde recém-nascido, ou melhor, desde o ventre, seu filho entende tudo que você fala para ele. Então devemos sempre conversar com o nosso filho tudo o que vamos fazer, até mesmo quando a gente sai para trabalhar, devemos avisar para o nosso filho que a gente está indo trabalhar e que já já a gente volta. O filho não tem noção de tempo, então, portanto, podemos falar que já já a gente volta, que é para ele saber que a gente vai voltar. E quando ele vê a gente voltando, ele saber que a gente falou a verdade para ele. Não importa se seja 10 horas depois, 8 horas depois, 12 horas depois, ele não tem noção de tempo, ele só tem noção que ele precisa da gente de volta e a gente avisou que vai voltar e ele sente a confiança que a gente voltou e quando a gente precisar avisar de novo que vai sair, ele vai saber que a gente vai voltar. Então é isso, pessoal. Dê o máximo de atenção que você puder para o seu bebê e assim ele vai se criar uma criança segura, cheia de força, cheia de coragem, acreditando e sem a necessidade de estar o tempo todo chamando a atenção, tá bom? Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Um beijo e nos encontramos nos próximos.